Pessoal, antes de começar a iniciar o colóquio, eu tenho que alertá-los que o colóquio está sendo gravado, então qualquer pessoa que desejar fazer uma pergunta no final do colóquio está concordando automaticamente que a sua manifestação seja publicada no nosso canal do YouTube e FGW. É com grande prazer que a gente tem hoje no nosso colóquio a Karen Calaça. A Karen é professora do Departamento de Neurobiologia da Universidade Federal Fluminense. Ela fez a sua graduação, mestrado e doutorado na UFRJ, e a graduação em Ciências Biológicas, o mestrado e o doutorado em Biofísica. Durante o doutorado, ela passou um período na Universidade de Cornell, fez o pós-doc no Departamento de Neurociência Visual da da University College de London. Ela é coordenadora do Laboratório de Neurobiologia da Retina e atua na área de morfologia e fisiologia da retina. Foi vice-presidente do Grupo de Mulheres da Ciência da Federal Fluminense e atualmente é vice-presidente da Comissão Permanente de Equidade de Gênero na Federal Fluminense também. Ela vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre os anos de experiência que ela tem sobre esse tema, que é o viés implícito e a desigualdade de gênero na ciência. Obrigada por, mais uma vez, falar um pouquinho desse assunto para a gente. Ela já deu passar o meeting hoje. Tem algum lugar que eu tenho que ficar? Não faz, você quiser. Então, eu agradeço, boa tarde a todas e todos e todas. Eu agradeço imensamente o convite. A Arlene me deixou livre para escolher sobre o que eu ia falar, embora eu seja apaixonada pela minha pesquisa em retina. Eu tenho trabalhado principalmente com as patologias, no sentido de tentar a busca de novos tratamentos. Desde 2015, eu venho fazendo um trabalho paralelo, na verdade, nessa temática de viés implícito e ameaças pelo estereótipo. Então, como a Marlene falou, eu sou professora do Departamento de Neurobiologia e da pós-graduação em Neurociências e tenho uma trajetória na área das neurociências e desde 2015, então, eu me enveredei também por esse caminho, a partir de me deparar com alguns dados relacionados ao viés implícito e ficar muito impressionada porque mesmo uma pessoa que está na área da neurociência nunca tinha visto isso e as consequências do viés implícito são muito amplas, né, em toda a nossa experiência social e também não deixa de ser verdade para a academia. Por conta do tempo, eu vou me restringir principalmente a gênero, mas na verdade o viés implícito ele vai estar associado com os estereótipos estigmatizados de grupos sociais. Então, a gente tem trabalhado com gênero e raça, principalmente. Eu tenho todo um viés também trabalhando na área da saúde, porque eu sou professora do curso de medicina, então eu tenho um projeto com a medicina, particularmente trabalhando no viés implícito no atendimento de pacientes desses grupos. Enfim, então tem consequências muito amplas nas nossas experiências, mas hoje eu vou me ater a gênero e na parte da academia, praticamente. E a primeira coisa que eu gosto de falar é que eu vou falar muito mulheres, né, a palavra mulheres, mas, no fundo, essa palavra, sob ela, tem uma gama de camadas de opressão que a gente chama de mulheridades, onde, dentro do grupo mulheres, tem mulheres mães, mulheres indígenas, mulheres negras, e, na verdade, cada um desses grupos tem suas particularidades. Eu vou generalizar de uma maneira mais ampla para mulheres, mas a gente nunca pode esquecer, e isso pode surgir na discussão, particularidade de cada uma delas, tá? E assim como no Pastel Meeting, eu vou começar por esse dado que eu acho interessante para a gente começar a reflexão, que é um dado sobre um efeito que a gente chama de efeito tesoura na academia, os dados no Brasil, né? Que eu passei muito tempo apresentando dados de outros países, Austrália, Estados Unidos, Europa, enfim, países da Europa, e agora a gente tem dados do Brasil que mostram exatamente a mesma coisa, infelizmente. Então, o que
essas pesquisadoras fizeram, na verdade. Elas estudaram, quantificaram a porcentagem de mulheres, no gráfico vai aparecer em roxinho, ou homens, em vermelhinho, em diferentes posições, desde a graduação até posições mais avante na carreira acadêmica. Tá? Então, inicialmente, aqui na graduação, pegando todos os cursos da graduação nas universidades, a gente vê que os estudantes são já majoritariamente mulheres. E quando a gente vai seguindo na carreira acadêmica, então, estudantes de pós-graduação, coordenadores de pós-graduação, pesquisadores PQ, né, de produtividade do CNPq, ou membros do CEAS da CAPES e assim por diante, que elas separam em posições técnicas políticas, onde tem algum tipo de decisão política dentro do sistema acadêmico, né? Ou político, basicamente, e principalmente político, basicamente, que a gente vê é que há um decréscimo de porcentagem de mulheres nessas posições em comparação, obviamente, então, um aumento desproporcional ao início da carreira, né? E claro que existem muitos fatores envolvidos nesse efeito tesoura, que a gente chama, mas eu não vou conversar com vocês por conta do tempo, eu até tenho estudado bastante vários deles, mas só comentar, né, que esse decréscimo totalmente desproporcional do início da carreira acadêmica tem vários fatores, então o assédio ou violência institucional de uma maneira mais ampla, né, tem sido mostrado claramente um fator no qual as mulheres são os principais alvos, né? Então a gente tem desde da Academia dos Estados Unidos de Ciência dos Estados Unidos mostrando que metade das mulheres reportam assédio nos laboratórios de pesquisa. No Brasil, a gente tem poucos estudos, algumas universidades fizeram particulares, né, estudos particulares das suas instituições, e mostram claramente que as mulheres são o maior alvo. Então, se você tem um ambiente onde você sofre assédio, desde microagressões, que são aquelas frases nas quais te colocam no lugar específico, e normalmente relacionadas a um contexto cultural machista, até coisas bem mais graves, né? Então, estupros em universidades não é uma coisa que não acontece, a gente tem alguns exemplos, infelizmente, e por isso, obviamente, isso é um fator que vai afetar esse decréscimo, não tem nenhuma dúvida, né? Se você compara uma pessoa que não está vivenciando agressões, microagressões, mesmo que sejam das mais leves, com uma que não está passando por isso, esse ambiente certamente se torna mais desconfortável para um grupo do que para o outro, e essa decisão de sair ou de não continuar pode afetar. A divisão sexual do trabalho, então, todo mundo também já ouviu falar, né? As mulheres têm, particularmente no Brasil, isso tem muitas pesquisas mostrando o número de horas trabalhadas dentro de casa com trabalho doméstico 10, 12 horas a mais do que os homens por semana. Então, né, se você está se dedicando a um trabalho que não é aquele da sua profissão, em comparação ao outro grupo que está dedicando menos horas, isso provavelmente tem um impacto, nem que seja na carga mental, né? Porque às vezes 10 horas não parece muito, mas 10 horas é fazendo uma atividade específica. Se a gente passar a pensar na carga mental, de pensar se tem arroz com feijão, se tem que comprar fralda, se a calcinha está limpa da criança, né, do filho, eu tenho 2 filhos, aí tem calcinha na cabeça limpa também. Enfim, todo o planejamento, né, de um trabalho doméstico, isso tem um impacto na carga mental das mulheres. O cuidado com os filhos, né? Então a maternidade certamente tem um impacto, então a maternidade não é um problema, mas na verdade a falta de apoio, de políticas de apoio à maternidade deve ter um impacto aí, certamente. Mas hoje eu vou falar sobre o viés implícito do estereótipo de gênero, porque é um contexto no qual eu estou inserida, né, da neurociência, já que surge a partir de um processamento cerebral baseado na nossa cultura, né? Então, eu gosto de começar comentando que o cérebro humano nasce muito imaturo, então o funcionamento cerebral se baseia na comunicação entre células desse tecido, que é um tecido altamente complexo, né? A gente tem 100 bilhões de neurônios, ou quase 100 bilhões de neurônios,
em mais ou menos o mesmo número ou mais de células gliais, que não são células de suporte apenas, elas influenciam nas sinapses. Então, é um tecido muito complexo, se baseia na comunicação dessas células e que, por sua vez, é muito imaturo no nascimento. Então, a gente vai ter um processamento de formação sináptica na infância muito grande e depois um refinamento, que a gente chama, dessas sinapses ao longo da adolescência particularmente. E hoje em dia, na neurociência, o desenvolvimento do cérebro é considerado completo por volta de 23, 24 anos. Então, é um desenvolvimento pós-natal, né, de um período muito longo da nossa vida, que vai formar circuitos neurais com base na sua experiência, com base na experiência que cada um de nós está tendo numa determinada cultura. E isso não dá para desvencilhar de todo o nosso comportamento, já que o cérebro basicamente funciona para isso, né? Então, dele ser capaz de detectar as informações do ambiente, do próprio organismo, obviamente, gerando, por exemplo, uma percepção, que pode ser uma percepção desde as mais simples, uma percepção visual, auditiva, até percepções mais complexas, olhar para a face de uma pessoa e detectar se ela está gostando ou não está gostando da palestra, se ela está prestando atenção, se ela está com sono, se ela está, enfim, alegre ou triste, né? A gente tem muitas maneiras de percepção mais complexas, e essa percepção, esse processamento cerebral, levando a comportamentos, né? Então, determinados tipos de comportamento, dos mais simples até os mais complexos também, a partir, então, desse processamento cerebral. E essa construção, na verdade, do processamento cerebral a partir da realidade, ela, no fundo, não é necessariamente exatamente fiel à realidade. Então, a gente, claro, escolho um exemplo que é mais fácil de visualizar, literalmente. Então, eu gosto de trabalhar com essa informação, onde a gente aqui, por exemplo, vê dois quadradinhos, A e B, que aparentemente aparecem, né, ou parecem à primeira vista, terem uma tonalidade de cinza diferente. Todo mundo concorda? Os quadradinhos A e B parecem diferentes, né? Mas, na verdade, se eu colocar lá o quadradinho B no A, eu vou ver que ele é exatamente da mesma tonalidade do B. E isso acontece porque o processamento encefálico e particularmente das informações não só visuais, né, dos sentidos, ela é feita com base no contexto. Então, o cérebro sempre vai comparar essa informação que ele está detectando com o contexto nessa situação, com o que está em volta dele. Então, esse quadradinho B, em volta dele, tem vários quadradinhos mais escuros que ele, o quadradinho A tem vários áreas, né, mais claras que ele, e essa comparação da informação que você está processando com o contexto, com o que está em volta, é fundamental para o processamento cerebral e para a percepção final que a gente vai ter da informação visual, mas não só da informação visual. Então, ela nem sempre, né, a nossa percepção, ela realmente não necessariamente corresponde fielmente à realidade. E aí a gente passa, bom, por conta do tempo eu também posso falar muito disso, mas por conta do tempo eu vou dar um exemplo de como a gente também tem processamentos ou influência no comportamento a partir de processamentos que muitas vezes vão ser processamentos que a gente chama implícito, ou seja, não consciente, de pistas do ambiente processada de forma não consciente. Tá? Então, aqui eu estou dando um exemplo de um artigo no qual eles iam avaliar um determinado comportamento num teste experimental com pessoas que eram subdivididas em dois grupos diferentes. Todas iam fazer exatamente o mesmo teste, que era ir para uma sala, em frente ao computador, elas iam construir frases com palavras que estavam embaralhadas lá no computador, e a diferença é que um grupo de pessoas ia trabalhar dentre as palavras, iam ter palavras que remetem ao que a gente chama de comportamento pró-social. Tá? As palavras são bons exemplos: dar, ajudar, emprestar. Né? O humano é um ser pró-social e, pelo menos quando a gente nasce, a gente tem um comportamento pró-social. E eles queriam, na verdade, investigar se ter lido, ter processado essas palavras, mesmo sem chamar atenção
para o seu significado real, ia fazer alguma diferença no comportamento que eles iam medir depois. Né? Então, um grupo ia trabalhar com palavras, dentre as outras palavras, em condição pró-social, e o outro grupo não ia ter isso. As palavras iam só ser palavras controles, palavras que não remetiam a um determinado tipo de comportamento. E ao terminar essa construção dessas frases, que a princípio era a tarefa inicial deles, eles eram instruídos a, assim que você terminar, você sai, vai para a sala ao lado, e lá você vai escrever o máximo de frases que você lembrar. Então, os indivíduos acreditavam que estavam fazendo um teste de memória. E quando eles saíam e iam para a sala ao lado para escrever as frases, na verdade, eles se deparavam com alguém que tinha acabado de deixar o material cair sem querer, e era tudo combinado. E uma das coisas que eles iam fazer é medir o quanto de pessoas desse grupo iam ajudar para comparar com outro grupo. Será que ter sido exposto de forma implícita, ou seja, sem acesso consciente ou sem um foco atencional nas palavras pró-sociais, iam influenciar o seu comportamento nesse momento? Sim, eles viram que essas pessoas do grupo de condição pró-social, que tinham algumas palavras nesse sentido, ajudavam mais, significativamente mais, do que o grupo controle. Não quer dizer que os humanos não são pró-sociais, quer dizer que o nosso comportamento pode ser manipulado. Isso tem muitos e muitos artigos. Um dos livros que eu até falei no Pascal Meeting, que é do John Barr, ele fala o livro inteiro é de exemplos desse tipo de situação aqui, onde o nosso comportamento, na verdade, acaba sendo enviesado, direcionado num determinado sentido, diante de pistas que a gente foi estimulado, né? Então, nesse caso aqui, eu gosto muito dessa frase, né? Gentileza gera gentileza, o cérebro trabalha nessa lógica do contexto. Então, se a gente está num ambiente mais gentil, a chance da gente ter um comportamento mais gentil é maior do que o inverso, obviamente, né? Então, eu também gosto de dizer que nos últimos anos que a gente experimentou discursos de ódio, não é à toa que as pessoas, se vocês pararem para pensar, muito provavelmente têm a sensação de que o comportamento das pessoas ficaram um comportamento mais violento, menos pacientes. A neurociência tem certeza absoluta que esse discurso fez diferença no comportamento, de novo, não de todo mundo, mas de muita gente, né? Sempre tem diferenças individuais que, obviamente, a gente pode levar em consideração. Então, eu gosto também de mostrar para vocês o quão... na verdade, dar um exemplo, eu vou falar para vocês. Dar um exemplo para vocês, e para isso eu vou fazer uma pequena dinâmica que, com vocês, eu vou separar a plateia em dois para tentar ver, acho que a partir daqui, vocês vão ser esquerda e daqui vão ser direita, tá? Então, metade direita da plateia vai fechar os olhos no próximo slide, enquanto a metade esquerda vai ficar de olho aberto e vai ler mentalmente, sem falar, em voz alta, as palavras que vão estar escritas na tela. Depois eu vou trocar, metade direita, que está de olho fechado, vai abrir, a esquerda vai fechar e vai ler, quem estiver de olho aberto vai ler as palavras. Todo mundo vai abrir o olho, eu vou passar para o próximo slide, que vai ter o início de uma palavra, e vocês aí vão falar em voz alta, a completar com a primeira palavra que vier à cabeça. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, metade direita da plateia vai fechar o olho, daqui para cá. E a esquerda vai ler atentamente, quantas vezes puder, essas palavras. Está podendo trocar, quem? Metade esquerda agora da plateia vai fechar o olho, e a direita vai ficar de olho aberto, e a gente vai, então, ler essas palavras. O máximo de vezes que eu conseguir. Muito bem, todo mundo pode abrir o olho. E agora, no próximo slide, vai ter uma palavra, está iniciada a palavra, e vocês vão completar em voz alta, tá? Tudo bem? 1, 2, 3 e já. Quem falou coração, levanta a mão. Quem falou coragem, levanta a mão. Então, a gente vê claramente uma manipulação da escolha simplesmente por uma pista
né, de palavras que terminam em são ou gen, que fazem uma pré-ativação nos circuitos cerebrais, que fazem com que, na hora que você vai escolher, na verdade, já tem um circuito pré-ativado, que faz com que torne mais provável a escolha de uma determinada palavra em detrimento de outras, né? Então, claro que não é sempre dá todo mundo certo. Se fizer certinho aqui, pertinho do computador, a chance de falar outra coisa é bem pequena, mas, enfim, a gente consegue ver que consegue manipular a escolha de forma muito fácil. Claro que essa escolha é uma escolha muito simples, mas isso também vai ser verdade para comportamentos mais complexos, infelizmente. Ou felizmente, em alguns casos. Então, essa escolha enviesada de forma não consciente de um determinado, a partir de uma determinada informação, é chamada de viés implícito, tá? Cuja definição é mais ou menos essa: informação ativada automaticamente, ou seja, sem acesso consciente, e que pode moldar, guiar nossas impressões, julgamentos, sentimentos e ações. Então, mais do que a palavra que você vai escolher para completar, a gente vai ver que o processamento cerebral vai influenciar o comportamento de forma enviesada, e é essa temática que eu queria falar para vocês hoje dentro da academia. E um outro processamento que o cérebro faz de uma forma muito competente, ele é muito bom em fazer, é o reconhecimento de padrões, né, dentro daquilo que a gente conhece. Então, também mostrei no Pastel Meeting, porque essa é uma informação importante para a gente. Se eu perguntar para vocês, né, o que seriam essas figuras verdes aqui por baixo desse borrão preto, o que vocês me diriam? O que parece? Parece uma letra B maiúscula para indivíduos que são alfabetizados, isso salta aos olhos muito rápido. E se eu disser que, na verdade, eram vários formatinhos, né, pequenininhos, que realçam a partir da borrão preto que está ali em cima, no fundo a gente vê como bom o cérebro reconhecedor de padrões no universo conhecido. E isso é muito importante, porque a gente vai ver que a cultura, o que a gente conhece a partir da cultura, pode gerar padrões, que na verdade a gente vai chamar de estereótipos sociais, que vão influenciar o nosso comportamento, tá? E dentro desses padrões na ciência, ou estereótipos na ciência, a gente tem um estereótipo muito associado, principalmente pela história da ciência, a pessoas brancas, né? Então, essa aqui é uma figura, uma foto do encontro da Conferência de Solvay de 27, onde a gente vê cientistas, majoritariamente, não, 100% brancos, né? E vou falar majoritariamente homens, porque a Marie Curie está aqui escondida, literalmente, escondidinha, vestida muito parecida com os homens no meio dessas pessoas aí, tá? Então, essa aí é um estereótipo antigo. E aí, se a gente pega a Conferência de Solvay de 2011, a gente, na verdade, vê que esse quadro não está mudando, né? Então, a gente continua vendo uma figura, ou figuras, do estereótipo, ou, enfim, do padrão que a gente aprende, que é um padrão associado a pessoas brancas e também, majoritariamente, homens, né? Na verdade, tem mulheres que eu mesma sempre fico catando, essa aqui é uma, tem uma aqui também escondidinha. Enfim, a ciência ela é passada tanto pela história, mas também pela invisibilização, enfim, pela nossa história complexa da ciência, ela é passada como sendo uma coisa, ou um estereótipo, uma associação mental implicitamente associada aos homens brancos. E ricos, né? Porque principalmente nessa época era realmente uma profissão de pessoas que tinham dinheiro, né? Então, porque para ser cientista precisava ser enfim, ou rico ou alguém que te bancasse naquele modelo, naquela profissão. E esse estereótipo da pessoa que faz ciência tem sido estudado há algumas décadas, de algumas formas, e eu gosto desse exemplo. A gente sempre fala desse trabalho, um trabalho que fez uma meta-análise de vários artigos por 5 décadas, que estudavam o perfil, o estereótipo de uma pessoa que faz ciência nos Estados Unidos, que tem projetos nas escolas que pedem para as crianças draw a scientist. Em inglês não tem o gênero, então é muito bom para estudar isso, né? E tentam entender o que é o que está no imaginário dessas crianças de uma pessoa que faz ciência. Então, aos 6 anos, a gente vê que as meninas desenham
majoritariamente essa pessoa que faz ciência como uma mulher, né, que na ordenada aqui, da porcentagem de mulheres que foram desenhadas, essa cientista foi desenhada. E aqui os meninos desenhavam uma porcentagem muito baixa de mulheres sendo essa pessoa que faz ciência. Então, tá ok, é uma idade que eles estão, né, se identificam muito com o gênero, tem ainda pouco aprendizado na nossa cultura. E o que a gente vai vendo ao longo do tempo, então, aos 10 anos, a gente vê que as meninas desenham menos mulheres, como essa pessoa que faz ciência, e aos 16 anos, elas praticamente desenham a mesma quantidade de mulheres fazendo ciência que os meninos aos 6 anos. Então, uma das coisas que a gente pode interpretar a partir disso é que as meninas aprenderam a associar ciência com a figura do homem, né? Desaprenderam ou desaprenderam a associar com as mulheres ou aprenderam a associar com os homens a partir do quê? Da nossa cultura, da nossa exposição a pessoas que fazem ciência, né? Então, a maioria dos cientistas que são muito famosos, que aparecem muito nos jornais, enfim, que são muito badalados, os antigos, principalmente Einstein, Freud, enfim, Newton, são sempre homens, né? E a gente continua, na verdade, nessa perspectiva de não dar muita visibilidade a cientistas mulheres. Claro que tem uma questão de número, sim, mas também tem uma questão de invisibilidade que muitas pessoas têm estudado e têm mostrado de cientistas importantes que foram mulheres que não são divulgadas, as pessoas não conhecem. E esse estereótipo de cientista, ele na verdade não é um estereótipo apenas válido para a ciência. Então, a gente, quando vai estudar estereótipos sociais, a gente pode estudar para outros aspectos, profissões, enfim. E uma das coisas que a gente gosta de fazer é usar o Google como um espelho da nossa cultura, já que esse Google é um algoritmo que foi criado pelos humanos, é alimentado pelos humanos, né? As informações que estão lá, a gente que coloca lá, e a gente fica tentando ver o que o Google entende como a nossa cultura de algumas maneiras. Vou dar um exemplo aqui simples, né? Então, a gente bota enfermagem, essa palavra enfermagem no Google e vê que tipo de foto, de imagem é trazido associada à enfermagem, e a gente vê que é majoritariamente mulheres. É uma coisa interessante do Google, eu passei a tentar trabalhar nas minhas aulas com figuras, obviamente, de pessoas diversas, né? Antigamente, minhas aulas eram todas com pessoas brancas, bebezinhos brancos, eu dou aula de neurobiologia para medicina, e conforme eu fui me expondo a isso, fui percebendo que as minhas aulas tinham os exemplos só de um grupo muito específico. E eu fui tentando achar imagens de pessoas diversas para botar nas minhas aulas, pessoas negras, pessoas ruivas. E o meu Google foi aprendendo a me mostrar coisas diferentes, né? Ele é muito bom também de aprendizado disso também. Mas, enfim, para a enfermagem, por exemplo, ele já mostra um pouquinho diferente hoje em dia. Mas, para a engenharia, que é uma coisa que eu acho impressionante, quando eu coloco engenharia no Google, ele me traz fotos de homens brancos. E isso aqui não mudou. Continua mostrando fotos de homens brancos quando eu associo engenharia. Então, aqui eu não botei enfermeira e aqui eu não botei engenheiro, eu botei o nome da profissão e trago que está associado, a princípio, pelas informações que estão lá nesse algoritmo. E claro que essa construção ela se baseia na nossa cultura e tem também, podia falar uma hora só da construção dos estereótipos, não vou falar uma hora disso, mas eu preciso só comentar algumas etapas do desenvolvimento que faz sim diferença. Então, desde a escolha dos brinquedos, né? Então, muito novo na vida de uma criança, a gente tem um processo no qual torna essas crianças o processamento das informações daquela cultura de forma diferente, né? Então, os brinquedos, se eu boto lá no Google, brinquedo de menina, ainda aparece um mundo rosa e lilás, para mim, de muitos objetos relacionados ao cuidado, particularmente. E quando eu coloco brinquedo de menino, eu vejo um mundo muito diverso, colorido, com muitas coisas. Claro que tem muito carrinho, né? Eu digo, não é à toa que os homens brasileiros adoram carro, não é à toa. Os homens são bombardeados desde bebezinho com carrinho, não tem outra saída. Mas, enfim, tem kit de médico, tem kit de engenheiro, aqueles brinquedinhos com noção espacial, tem um mundo diverso
muito diferente do das meninas, que é um mundo mais restrito. Eu também gosto de falar, às vezes com certo sarcasmo, eu vou pedir desculpa, mas tem surgido isso aqui, né, que é uma cozinha, né, mas num contexto mais complexo, né, com uma auxiliar aqui, eu acho que é o Masterchef, que vai ser no futuro, porque nem essa inserção, né, de algum brinquedo associado ao cuidado pode ser associado ao cuidado de uma forma mais simples, tem que ser uma coisa, né, mais, enfim, disfarçada, eu acho. Enfim, esse trabalho é um trabalho também interessante de um grupo que é o grupo da Califórnia, que eles filmavam visitas de famílias em museus de ciências na Califórnia. E eles, na verdade, perguntavam à família, pediam autorização na entrada do museu, perguntando se eles podiam filmar, eles iam estudar a família, e as famílias sabiam disso. Enfim, e uma das coisas que eles mediram era quanto tempo e quantas explicações percentuais, então, de explicação oferecida para meninos, que é a barrinha cinza, ou para meninas, que é a barrinha mais clara, de 1 até 8 anos, particularmente na parte do museu, né, nas partes do museu que tinham alguma atividade experimental. E o que eles viram é que as famílias, as mães ou os dois juntos, ficavam mais tempo com os meninos nessas atividades do que com as meninas, tá? Então, eventualmente tem alguém na plateia que fala assim, mas as meninas pegam mais rápido do que os meninos. E assim, pode ser uma experiência pessoal, mas não, na neurociência não tem essa distinção mostrada, tá? As meninas, assim como os meninos, eles têm uma capacidade cognitiva parecida e, portanto, não seria, muito provavelmente, não seria por isso. O que eu particularmente acho importante é que, de qualquer maneira, as meninas estão sendo menos expostas à ciência do que os meninos, numa situação que é muito interessante, né? Quando tem uma atividade experimental, as crianças ficam super curiosas, elas gostam dessas atividades experimentais e que introduz a ciência de uma maneira mais legal, né? Esse trabalho é um trabalho também interessante, que ele também estudou essa ideia, né, de meninas e meninos, crianças, de pessoa brilhante. Então, eles fizeram que eu traduzi aqui o texto de uma forma, né, uma tradução literal, eles apresentavam esse texto para crianças, meninas e meninos. Era um texto que descrevia uma pessoa no trabalho que era muito inteligente. Então, existem muitas pessoas no meu trabalho, mas tem uma realmente especial, essa pessoa é realmente muito, muito inteligente, ela descobre como fazer as coisas rapidamente, dá as melhores respostas, ela é muito, muito inteligente. E perguntavam para meninas e meninos quem eram essas pessoas, quem era essa pessoa, apresentando 2 fotos de mulher e de homem, e essas crianças, então, aos 5 anos de idade, elas tinham mais ou menos a mesma resposta. Então, as meninas identificavam essas pessoas muito brilhantes como a pessoa do seu próprio gênero, e os meninos, aqui também, majoritariamente, identificavam essa pessoa brilhante do seu próprio gênero. Aos 6 anos de idade, aos 7 anos de idade, a gente vê que as meninas começam a reconhecer menos essa pessoa muito, muito brilhante como sendo do seu próprio gênero, ou seja, elas começaram a reconhecer mais os homens como essa pessoa brilhante no trabalho do que o seu próprio gênero. E os meninos não têm uma modificação nessa escolha, eles continuam escolhendo majoritariamente ou identificando essa pessoa como sendo um homem. Isso também vai ter, enfim, né, muitas coisas que a gente vivencia, vai ter um impacto nessa autoimagem das mulheres. Então, esse trabalho é um trabalho interessante, que eles, na verdade, perguntavam para as alunas e alunos que estavam fazendo uma determinada disciplina de física na faculdade, e que tiraram nota C, B ou A, o que eles achavam da sua eficiência naquela disciplina. Se foi bem, se foi mal, o que você acha da sua eficiência na disciplina. E o que a gente vê é que, para qualquer um das notas, né, dos graus, a gente vê que as mulheres sempre acham que tem uma variação pior do que os homens têm a variação para qualquer uma das notas, né? C, B e A. No
num grau de que a avaliação da mulher que tirou nota A se aproxima à avaliação do aluno que tirou nota C, né? Então, essa expectativa que a gente tem, que é criada na gente, de ter uma eficiência muito alta, que a gente nunca vai alcançar, porque ela é muito mais alta do que todo mundo, né? Isso vai acontecer para as mulheres ao longo dessas experiências nessa cultura, tá? E isso não necessariamente está relacionado, então, à sua capacidade, mas sim ao que ela acha, que como ela se avalia dentro daquela determinada atividade. E só para comentar, porque eu acho que é muito importante comentar sobre raça no nosso contexto do país, né, do Brasil, lembrar que a gente teve um país que passou muitos séculos, né, escravizando pessoas negras, com base num argumento de serem subespécies, serem seres semoventes, era assim que estava na lei, né? Eles estavam, eram descritos de forma similar ao gado, enfim, a animais tipo gado, e isso criou, na verdade, estereótipos que a gente vê perpetuado até hoje. Por exemplo, estereótipos de resistência à dor. Então, essas pessoas passavam por torturas, muitas vezes por motivos muito banais e, né, violência muito grande. E até hoje em dia, os negros são reconhecidos como pessoas que têm maior resistência à dor. E isso não é mostrado nada na literatura da neurofisiologia. E isso tem um impacto na medicina. Os negros recebem menos anestesia, menos analgésico, para diversos tipos de condições patológicas, baseadas em um estereótipo que certamente deve ter sido criado nessa época e se perpetua, ninguém sabe muito bem por quê, né? Porque a gente não mudou a nossa cultura. Enfim, e claro, tem toda aí uma história relacionada à pós-abolição, onde a gente não fez nosso papel como país, não teve nenhum plano de integração, isso tornou esse grupo social particularmente vulnerabilizado por todos esses pós-abolição. Eles passaram muito tempo sem poder votar, porque eram analfabetos e também não podiam entrar nas escolas porque eram negros. Enfim, tem toda uma história aí, que na verdade, a linhazinha vermelha aqui é a história, a parte da história do Brasil na qual a gente passou escravizando as pessoas negras. E pós-abolição tem algumas histórias muito escabrosas. Então, após a lei do ventre livre, por exemplo, teoricamente quem nascia no Brasil estava livre, mas na verdade a lei dizia que o senhor podia escolher se ele ia libertar aquele indivíduo, ia receber uma recompensa financeira, ou se ele preferia ficar com esse indivíduo até 21 anos e não receber essa recompensa financeira. O que fazia com que esses indivíduos ficassem, segundo a história, 90% dos senhores escolheram ficar com esses indivíduos. Portanto, a gente tem mais de 20 anos de indivíduos escravizados sem acesso à educação e, portanto, perpetuando essa escravização. E essa história não está contada nos nossos livros, né? Você tem que buscar para descobrir isso, que eu acho uma perversidade enorme. Mas, enfim, a gente tem muitas coisas que vão, então, reforçar esses estereótipos na nossa sociedade. Então, através de filmes, através de livros, de associação com heróis, ou associações com personagens que têm algum tipo de poder. Aqui, então, nas novelas brasileiras de 95 a 2014, um grupo da UEST trabalha muito com essa perspectiva de analisar raça no país, né? E eles viam que 90% dos personagens que tinham algum papel importante nas novelas nessa época eram pessoas brancas e apenas 10% eram pessoas negras. E essa divisão do trabalho de pessoas brancas e negras também era bem desigual, né? Onde essas pessoas brancas tinham um papel importante e as pessoas negras iam aparecer como a doméstica, como motorista, como segurança e assim por diante. Então, a gente... algumas pessoas falam, mas as novelas não são mais assim, eu não assisto novela, não posso dizer, não tenho estudo mais recente. Mas 2014, é muito perto, a gente tem uma influência muito grande na maioria das pessoas que estão aqui, por exemplo, na plateia.
E isso gera um comportamento, né, nosso. Pois é, aqui que tinha som. Eu acho que não vai aparecer. Então, eles fizeram um experimento no Brasil, que eles fizeram com pessoas de recursos humanos, que chama teste de imagem. Estão ouvindo? Arrasar. Yes. Design de memória. Essa motivo pode ser a parte de finanças, pode ser a área de sagrado, acho que grafiteiro, tem jeito de grafiteiras. São grafite de arte, não é não. Bom, ele não se vai ser chato, não vai ser particular. Eles são os primeiros. Eles são uma pessoa fugindo, ladrão. O nome disso é racismo estrutural, né? Segundo esse estudo. É verdade. Mas ele se baseia numa... Legal. Eu não entendi. Oi? Continua. Foi? Acho que foi. E aí foi? Foi. Tá. Ele se baseia, na verdade, em associações mentais que a gente aprende, e não importa muito como a gente aprende, porque o fato é que vai fazer com que a gente tenha um comportamento diferente com essas pessoas brancas e negras. Tá? Essa associação implícita, quer dizer, essa associação mental que a gente aprende, ela pode ser uma associação que a gente faz sem ter acesso consciente, ou seja, naquele momento a gente está aprendendo sem se perceber que está aprendendo, e a gente chama isso, então, de associação implícita, e ela, na verdade, vai acontecer para muitos fatores, muitos aspectos e muitos grupos sociais diferentes. Um grupo da Califórnia, um outro grupo da Califórnia criou um teste de associação implícita, onde a gente consegue avaliar o quanto a gente faz dessas associações para alguns tipos diferentes, né, de fatores. Então, eu quero fazer propaganda aqui de gênero, onde a gente consegue, cada um de vocês vai conseguir fazer nesse teste, avaliar o quanto implicitamente você associa ciências exatas com homens ou mulheres e ciências humanas com homens ou mulheres. Esse teste é um teste que ele é um teste baseado num processamento cerebral, no qual a gente tem uma capacidade de processar mais rapidamente informações congruentes, quando o cérebro interpreta como informações congruentes, em contrapartida a informações não congruentes. E, portanto, ela é importante ser feita na língua materna e também importante ser feita em situações onde você não vai ter alguns aspectos que podem alterar isso. Então, por exemplo, cansaço, né? Se você não dormiu direito, isso vai afetar um pouco o seu teste, estresse. E, então, alguns estudiosos sugerem que a gente faça mais de uma vez o teste de associação implícita para ter uma ideia melhor da sua associação diante de um determinado, aspecto aí, ou grupo social. O fato que vocês vão descobrir, que eu já posso dizer, porque tem alguns estudos populacionais no mundo todo, né, é que todos nós vivenciamos a mesma cultura, né, uma cultura ou culturas muito similares, e nós vamos fazer essas associações implícitas de uma forma, obviamente, então, geral, né, com a cultura muito parecida. E nós vamos, então, a partir dessa associação implícita, ter comportamentos que a gente chama de viés implícito, que é o tema da palestra, mas que eu precisava contextualizar. E eu vou dar alguns exemplos particularmente relacionados, então, a mulheres na ciência. Então, um dos estudos que eu gosto de trazer, mas que muita gente já viu, mas é muito interessante,
Foi um estudo feito também nos Estados Unidos, onde eles criaram um currículo falso que foi distribuído para mais de 100 pesquisadoras nos Estados Unidos, de diferentes universidades, e essas pessoas elas iam avaliar esse currículo para uma posição no laboratório delas, com uma diferença. Esses pesquisadores eles foram divididos em 2 grupos diferentes. Um grupo ia receber esse currículo com o primeiro nome sendo o nome de uma mulher, e um outro grupo de pesquisadores e pesquisadoras iam receber esse mesmo currículo com o nome de homem, tá? Com o primeiro nome sendo o nome de homem. E o que eles viram é que essas pessoas, né, quando avaliavam o currículo com o nome do homem, eles estavam dispostos a pagar mais para homens do que para mulheres. Isso não sai do zero, não gosto desse gráfico, mas dá para ver que é significativo, tá? Isso tem toda uma discussão de maternidade, que nos Estados Unidos não tem licença maternidade, mas, anyway, eu acho que, né, enfim, cabe uma discussão de justiça aí. Mas esse gráfico é mais impressionante. Quando eles viram a avaliação, né, do currículo para competência, empregabilidade e capacidade de tutoria desse mesmo currículo, com o nome de homem, a barrinha cinza, eles sempre tinham uma nota maior, significativamente maior do que a mulher, tá? Então, não é 4,10, sei lá, 4 e 3,3 talvez, não é, mas eu passei no meu concurso com 0,1 de diferença do segundo lugar, né? Então, essa diferença de pontos é uma diferença absurda no Enem, por exemplo. Então, tem muitas situações nas quais uma pequena diferença é muito causa, né? Tem uma consequência muito grande na vida das pessoas. E, de qualquer maneira, né, gente? A gente não quer avaliar a pessoa porque ela é pior, porque ela é uma mulher ou homem, né? A gente quer avaliar igual, nós queremos ser justos, nós queremos a meritocracia, não queremos. Então, a gente devia estar avaliando igualmente, não estamos. Esse é um dos estudos que mostra isso. Tem um estudo mais recente que trabalha com raça. Na verdade, eles trabalham com pessoas negras e latinos nos Estados Unidos e mostram que pessoas negros, latinos, brancos, asiáticos, eles trabalham com vários tipos, várias etnias e raças, e eles mostram que as pessoas negras e os latinos sofrem os maiores prejuízos nessa avaliação do currículo nos termos de competência e empregabilidade. Então, tem também uma diferença de avaliação que prejudica esses grupos. Esse artigo é um artigo antigo, mas eu gosto de mostrar, porque ele, na verdade, não é, infelizmente, um retrato apenas dessa época, mas é um retrato bem perverso dessa época, que é um artigo no qual as pesquisadoras elas conseguiram acessar a avaliação de uma comissão que estava avaliando projetos que tinham sido submetidos a editais de financiamento em pesquisa na Suécia. E quando elas, na verdade, essas pesquisadoras, né, elas se debruçaram na avaliação do que a comissão, né, da banca, chamava de competência científica, que era basicamente o fator de impacto das revistas que esses pesquisadores tinham na sua vida acadêmica, né? Então, eles, na verdade, somavam os fatores de impacto de todos os artigos de um determinado período daquela pessoa e, para cada soma desse fator de impacto, a princípio, se daria um score de competência. E aí, quando elas avaliaram esse estudo, o que elas viram? Para mulheres, essa curva aqui embaixo, mesmo tendo o mesmo total, né, impacto lá, fator de impacto, o mesmo valor, elas recebiam um score de competência pior. E pior ainda, se vocês repararem a inclinação aqui, a diferença, aqui, quanto maior era a produtividade dessas mulheres, pior era, porque essa diferença aqui do score para competência com o fator de impacto, com a soma, o fator de impacto acima de 99, era ainda pior, né? Então, na verdade, a variação da competência, né, científica, desse aspecto que estava sendo avaliado entre mulheres e homens, estava sendo enviesado de forma prejudicial para mulheres, mesmo num critério, a princípio, bastante objetivo, né? Enfim, e elas concluem que para
uma mulher ter o mesmo score que um homem, elas teriam que publicar 2,5 vezes mais do que homens. E aí tem alguns artigos mais atuais, né, 2015, 2019, enfim, tem alguns artigos, botei alguns exemplos aí, que trazem essa perspectiva ainda das mulheres sendo pior avaliadas em diferentes editais pós-docs, pesquisadoras, enfim. Obrigada. Não, tudo bem. Esse artigo também eu acho que é muito importante, porque, primeiro, que é um artigo super bem controlado, se alguém quiser ler, ele é bem fácil de ler, tranquilo, e ele é bem controlado. É um artigo que ele avalia a porcentagem de publicação de papers com autoras mulheres ou homens em 2 períodos diferentes, tá? De 97 a 2000 ou 2002 a 2005, que é um período que essa revista específica tinha passado a fazer a revisão, aquela Double Blind Review, né? A partir de 2002, essa revista, os revisores não recebiam os autores, de onde eram, só recebiam o estudo propriamente dito e avaliavam esse estudo. E o que eles viram é que houve um aumento da publicação de papers com autoras mulheres, quando começaram, então, a fazer o Double Blind Review. Eu sou ativista do Double Blind Review, que eu acho que é uma das maneiras pelas quais a gente pode tirar o viés implícito que está acontecendo de uma forma que não é proposital. O viés implícito não é proposital, é uma avaliação não consciente, mas que está prejudicando um grupo específico de pessoas. E, portanto, a gente não quer isso, né? Na ciência, a gente quer a meritocracia. Então, vamos tirar o viés implícito disso. Esse artigo ele estuda mais 4 revistas dessa mesma área, desse período, que não faziam o Double Blind Review, né, em nenhum período da vida, e eles não viam esse aumento. Então, realmente, esse aumento estaria associado a uma ausência de viés no processo de revisão dos papers, né? E não à toa, quando esse grupo, né, fez uma análise por aprendizado de máquina para tentar achar fatores que poderiam prever qual a possibilidade de um pesquisador nos Estados Unidos se tornar um PI nos Estados Unidos, avaliando 25 mil cientistas no PubMed, eles mostraram que haviam 37 fatores que eram significativos para aumentar essa chance, né, que impactariam essa chance de se tornar PI. E, na verdade, gênero estava na 6ª posição. Então, de novo, tem uma questão da maternidade nos Estados Unidos, ok, mas na 6ª posição de 37 eu acho que é muito, né? E aí elas mostram, ou eles, né, mostram que para uma dada taxa de publicação, os homens tinham mais chance, então, de se tornar PI em comparação às mulheres. Eu tenho muitos e muitos exemplos de viés implícito para mostrar para vocês, não vou falar disso. Eu tenho que dizer que o viés implícito, como eu comentei, não é só para gênero, tem vários dados para etnia, raça, nível socioeconômico, né, prejudicando pessoas já vulneráveis economicamente, presença de deficiência. Eu tenho estudado o viés implícito em vários âmbitos da sociedade, particularmente na educação. Na área da matemática, tem muitos estudos mostrando o comportamento docente enviesado em relação a meninos e meninas no aprendizado de matemática e, portanto, influenciando muito provavelmente o quanto que essas meninas têm interesse pela matemática, gostam da matemática, se saem bem na matemática. E, mesmo assim, até no ensino médio, elas vão muito bem, obrigada, mas no ensino médio parece ter uma virada importante ali. No atendimento à saúde, como eu disse, né, eu tenho trabalhado com viés da saúde, porque tem uma proximidade grande com a faculdade de medicina e tem muitos e muitos dados mostrando o viés que prejudica, principalmente, na verdade, tem um artigo, inclusive, de revisão, que ele tem um parágrafo que é muito triste, na verdade, é incrível, mas é muito triste, porque ele fala que praticamente todo mundo está sendo prejudicado, né? Pessoas negras, pessoas mulheres, pessoas trans, analfabetos, pobres, enfim, todo mundo praticamente, menos uma parcela muito pequena da população, e isso é muito triste, né? Empregabilidade, então tem vários experimentos
que estudam o viés implícito na hora de, como aquele do currículo, né? Muito parecido com aquele do currículo, mas na vida real, inclusive, né? Tem um estudo de orquestra, da contratação de mulheres ou homens em orquestras na Europa, que é incrível. E muito importante, né? O que tem sido mostrado é que a nossa, seria as associações implícitas que geram viés implícito, que está aqui no primeiro gráfico, ela não muda ao longo da vida. É muito difícil mudar isso ao longo da vida, mas quando a gente, né, vai relatar, né, a nossa associação implícita, aí sim isso muda ao longo da vida. Então, aos 6 anos, por exemplo, nesse caso aqui no estudo dos Estados Unidos, as crianças relatam já no seu discurso uma associação de pessoas negras com violência maior do que pessoas brancas com violência. Tá? Isso vai sendo aprendido, que não é verdade, ou pelo menos não pode dizer isso, né? Mas ao longo da vida, o autorrelato diante dessa especificamente fator vai mudando, vai diminuindo. Então a gente vai falando, a gente vai acreditando que isso não é verdade, mas no fundo o nosso comportamento está enviesado de forma implícita. E isso é muito grave, né? Então, por que mudar esse cenário? Eu sempre falei hoje no Pastel Meeting, que eu acho que a primeira coisa é por justiça, né? Nós estamos lutando pela meritocracia, então a gente quer que as pessoas realmente tenham as mesmas oportunidades, vão ser avaliadas igualmente, elas têm que ter a sua avaliação baseada no mérito. E isso não está acontecendo, definitivamente. Esse aqui é o grande ponto. E por eficiência, né? Então, assim, a ciência tem sido mostrada de várias formas. Eu gosto desse estudo porque tem muitos exemplos, mostrando que a diversidade nos grupos científicos torna essa ciência melhor. As diferentes perspectivas dessas pessoas fazem com que a resposta vai ser melhor, né? A maneira pela qual você está perguntando pode variar e, no final das contas, a gente tem uma resposta melhor. Então, a diversidade na ciência também vai ser importante para a ciência. E, para terminar, que eu acho que é mais importante do que trazer o problema, é dizer que isso pode se resolver. Não é muito fácil, mas pode. Né? Por quê? Porque essas associações que a gente aprende ao longo da vida, a gente também é capaz de desaprender. Né? O nosso cérebro tem uma plasticidade cerebral importante ao longo de toda a vida. Os jovens têm cérebros mais plásticos do que os jovens há mais tempo, como eu, mas todos nós somos capazes, então, de desaprender, de desfazer essas associações mentais e substituir por novas associações mentais. Mas isso não é fácil, primeiro que esses circuitos estão lá, né, um aprendizado enraizado nos nossos circuitos cerebrais e, portanto, a gente precisa buscar, primeiro precisa querer e depois a gente precisa buscar ativamente a desaprender e reaprender, né, fazer novas associações. Um dos principais meios, existem muitos meios, mas talvez um dos principais é se expor a informações que vão contrapor esses estereótipos. Então, por exemplo, eu gosto muito dessa figura, né? Mas o que ela traz implicitamente, né? Diante de tudo que eu falei. Que a evolução, né, é chegar mais evoluído no homem branco. Todo mundo concorda? Os homens brancos concordam? E é difícil você achar uma imagem dessa que eu printei e coloquei do lado da minha mesa para, né, contrapor o estereótipo todo dia, porque, como vocês viram, isso está afetando o nosso comportamento, a nossa avaliação. E não é só o homem avaliando pior a mulher, não. É homens, mulheres, pessoas brancas, avaliando o outro de forma prejudicial. Então, se expor a figuras de mulheres, de pessoas negras que têm, enfim, que têm uma história de sucesso, que são, né, pessoas incríveis, é muito importante. Tem muitos filmes, livros, eu gosto muito desse livro aqui, que fala muito sobre o viés implícito, inclusive na história da ciência, e ela traz várias referências, então é muito, muito legal mesmo, eu super sugiro, ótimo presente de Natal. Né? Para crianças, então, eu não tive muito tempo, mas é muito importante a gente trabalhar com as crianças, né, nessa contraposição
de estereótipos desde muito cedo, já que, culturalmente, nos filmes, nas revistinhas, eu me tornei uma pessoa insuportável, tenho 2 filhas, e elas não suportam ver nada do meu lado, porque o tempo todo, eu agora estou muito treinada a ver coisas muito sutis acontecendo nas cenas, machistas, racistas, homofóbicas, de todo tipo, e é insuportável ver comigo, mas na verdade eu acho que todo mundo devia se tornar insuportável no momento, para no futuro a gente ter uma sociedade mais igual, né, equânime. Não vou passar isso. Só comentar o uso de palavras inclusivas, apesar da nossa língua portuguesa, né, a gente, no plural, ser correto, né, a gente fazer o plural, incluindo mulheres e homens, por exemplo, quando a gente fala alunos, implicitamente a gente está realçando os alunos, tá? Então, é importante o uso de palavras inclusivas. Eu não tenho nenhum problema de falar alunos, nenhum problema, mas para quem é, né, agarrado à gramática, enfim, acho que tem outras chances de você ser inclusivo, então tem palavras inclusivas, tem formas de falar inclusiva. Acho que é importante esse uso de palavras inclusivas nos editais, todos os editais de seleção, de concurso. Essa preocupação é uma preocupação importante, inclusive colocar frases nesses editais, estimulando pessoas que normalmente não são dos grupos majoritários, então estimulo pessoas negras a fazerem alguma coisa do tipo, tá? Mulheres, né, no caso das ciências exatas, que tem menos mulheres. Então, revisão de trabalhos, né, de forma, toda vez que puder, de forma cega, sem identificar o indivíduo. Piadas e apelidos, aliás, eu falei no Pastel Índice sobre ameaça pelo estereótipo, pelo tempo, obviamente, não ia dar para falar aqui, mas frases, piadas que trazem esse estereótipo à tona são muito prejudiciais, particularmente no momento de avaliação. Então, eu tenho trabalho com professoras da computação e da física na minha universidade, então tenho muito contato com as alunas, elas ouvem muitas coisas que muito provavelmente as prejudicam nas provas, durante a prova, né, falando do tamanho da saia, do batom, coisas assim que são inaceitáveis demais falar, e agora particularmente sabendo que isso pode trazer um estereótipo, e a ameaça pelo estereótipo prejudica a avaliação dessas pessoas naquele momento, portanto, deve mesmo não ser, que é o politicamente correto, é chato, mas é importante você quer ser justo. E aqui, no final, lembrar que muitas pessoas vivenciaram o viés implícito e ameaça pelo estereótipo, que eu falei para vocês, ao longo de toda a vida, continuam vivenciando, então, elas chegarem naquele local, elas chegaram num caminho muito diferente de outras, e, portanto, essa meritocracia que a gente tem, ela precisa ser refletida, de como a gente realmente vai avaliar essas pessoas de forma mais justa possível. E lembrar que essas métricas, né, normalmente essas métricas elas estão contaminadas por vieses, já que elas foram criadas por grupos que estão normalmente nesse poder aí, que é um grupo muito particular, normalmente de homens brancos e mais velhos também, né, que é quem está normalmente no poder, né? Nos locais de gestão e poder. Não vou falar disso, eu sei que já acabou meu tempo. Eu vou depois deixar o PDF para vocês, se vocês quiserem, qualquer dúvida vocês podem tirar comigo. Eu trabalho com essas 3 professoras da neurociência, que realmente são professores da área da emoção, trabalham muito nessa área, e aí está meu contato se alguém quiser tirar dúvida. A gente tem um curto espaço, né, de tempo, porque a Karen tem que pegar o táxi para pegar o avião dela às 5h30. Então, abre com as perguntas rapidinho, comentários. Pessoal, alguém? Vai lá. Consigo passar para você. A blusa dele não tem nem mais. Tem que dar. Você arrasou. Não, não é culpa sua, mas... São os criadores da mídia que acolhem. Eu sei, assim. Bastante na estrutura do nosso cérebro, né? Mas muito do generismo, mas mais racismo estrutural,
acontece nas interações entre os cérebros, né? Então, e a solução que você propõe também está voltada para o indivíduo. A gente tem chance? Eu acho que foi algo parecido com o que me perguntaram no início. Eu acho que a gente tem que tomar para si o que a gente pode fazer. Então, eu sou bióloga, eu estou com uma neura com plástico absurdo. É o que eu posso fazer por enquanto. Eu acho que é muito importante. Eu acho que, principalmente como docentes que somos, nós temos uma influência muito grande em uma população muito grande. Então, acho muito importante. Certamente, isso não vai adiantar, porque eu acho que é importante. Acho que a mudança vai acontecer com a mudança da cultura, né? O que é uma coisa que vai demorar muito para fazer, mas que vai ter que partir da sociedade, eu acho, né? Porque eu sempre veio à minha cabeça isso, né? Agora a gente tem uma lei que criminaliza o racismo, né? E isso, claro, demora tempo e tal, mas a gente continua vendo, talvez até aumentado, a noção da presença do racismo na nossa sociedade, né? Porque, na verdade, tem um aumento de conscientização. Então, o de cima para baixo eu acho que é importante. Eu acho que gera uma discussão, no mínimo, e gera a criminalização em algumas situações, que não é verdade para todas. Mas eu acho que as duas coisas precisam acontecer, né? Eu acho que tanto o indivíduo e particularmente docente, gente, eu estou super convencida, então eu tenho um projeto de extensão nas escolas municipais de Niterói, onde é a Universidade, né, Federal Fluminense. Eu trabalho com 9 escolas e tenho uma visita por mês nas escolas. Sim, trabalhando ciência, mas trabalhando muito a quebra de estereótipo, porque eu acho que isso, e com os professores e com os alunos, né? Eu acho que isso é fundamental, né? A educação é a chave para essa virada aí na cultura. E, claro, enfim, eu faço o que eu posso, mas eu acho que tem esses dois lados importantes. Só tipo, trem que chega da via implícito até a tesoura passa pela imagem negativa, que é, por exemplo, a mulher. Da como eu entendi, existe uma grande correlação entre grande habilidade e grande criatividade e depressão e uma imagem inferior de si. Em prática, os implícitos são sempre certos e a gente inteligente é cheio de dúvida. Assim mesmo. Nós sabemos, como eu entendi, você é experto, tem pesquisa nesse sentido. E a pergunta é, o ambiente acadêmico, pelo menos na física, premia muito a arrogância, essa atitude. A gente que é cheia de dúvidas, tipo, na conferências, faz tipicamente se sentir inferior, etc, etc. O Vias multiplica isso, o Vias implícito multiplica isso. Então, agora tu lembra a biografia da capa do Icário, a inventora das vacinas, ela fala muito disso. A história dela é terrível. Sério? A história dela é terrível. Ela devia ter ganho o prêmio Nobel do ano passado, inclusive. Não ganhou o prêmio Nobel, mas ela devia. Porque ela não morreu. Não, desculpa, passado não, veio atrasado. Eu achei que assim que saiu a vacina, ela tinha que ter ganho. Né? Sim, mas a pergunta é se isso não é um problema que também precisa de nessa coisa que o sistema acadêmico nesse momento penaliza muito gente que tem uma imagem de si inferior. Paradoxalmente, a imagem de si inferior é associada a habilidades que são preciosas para a academia. Eu não entendi. Não entendi. Eu acho que é uma colocação. É uma colocação. Eu acho que está falando de um ciclo vicioso, né? Isso. Você se autodeprecia e, por isso, tem um viés maior associado com o lado e... Eu acho que é os dois lados, né? Porque na ameaça pelo estereótipo também mostra um aumento da performance. Por exemplo, quando tem eu não falei para vocês sobre a ameaça pelo estereótipo, mas durante a avaliação,
uma avaliação, se surgir um estereótipo estigmatizado para um grupo, ele pode sofrer um prejuízo, né, naquele momento. Ele vai pior na prova do que ele iria se não tivesse o estereótipo fugido naquele momento. E o outro grupo, que está fora desse estereótipo, ele vai melhor. Então, na verdade, você aumenta ainda mais as desigualdades, né? Então, é muito prejudicial mesmo, né? Então, durante uma prova, eu nunca vou esquecer quando eu li no jornal que teve uma notícia que durante o Enem, na prova do Enem, um menino bem no início, né, entregou a identidade para a fiscal e a fiscal falou para ele que o nome dele era um nome de pobre em alto e bom som. Eu tenho certeza absoluta que esse menino foi pior na prova do que ele iria por conta da ameaça pelo estereótipo, se essa pessoa não tivesse feito esse comentário infeliz e que, na verdade, não traz, né, nenhum benefício para ninguém. Então, no fundo, as nossas estruturas elas estão de uma forma organizada para aumentar as desigualdades o tempo todo, sistematicamente. É muito preocupante mesmo. E por isso que eu acho que, enfim, tem um lado, acho que individual. Eu cortei uma parte que, na verdade, diz respeito ao processo que a gente gerou na UF de criação de comissões de equidade de gênero, tem comissões de equidade racial, e que, no fundo, são grupos de pessoas que trabalham para mudar a cultura institucional, que também é super difícil, mas é isso, de algum lugar a gente tem que partir, né? Então, do indivíduo, do local, e vai expandindo. E é muito difícil, eu posso dizer. Bom, obrigada também, acho que é super instrutivo. Enfim, muitas coisas que a gente já sabe, que a gente já viu, né? Eu sou professora aqui também, sou professora. Mas você tocou no ponto exatamente que eu queria chegar. Eu acho que eu vejo uma mudança vindo de baixo. Quando eu penso, quando eu ingressei na faculdade e vejo as minhas alunas hoje, eu percebo a diferença, né, na postura, no número, na forma. Mas eu percebo que na estrutura acadêmica a gente está muito longe. Então, tudo isso que você falou, e aí você falou exatamente o que eu queria saber, que é como a gente se organiza para, dentro dos nossos ambientes de trabalho, como exatamente a gente consegue abordar isso com os nossos colegas. Porque eu olho aqui e eu vejo poucos colegas preocupados, né? Sim. Estamos aqui 3 professoras, no total de 10, para um universo de 80. Menos, talvez. Então, assim, como a gente, quer dizer, que ajuda, talvez, ou que ideia você possa compartilhar com a gente, que a gente possa trazer esse debate aqui para dentro. Nossa, estou me debatendo com isso, gente. Eu canso de... agora, consegui fazer uma indução de criação de comissão de equidade e inclusão no meu instituto. Mas eu acho que é trabalho de formiguinha e não vai ser rápido, porque é isso. A gente faz, a própria comissão, né, permanente da UF, a gente faz os eventos, não com muitas pessoas, e 1% é homem. Então, a gente está falando para os convertidos, né, que a gente fala, é muito difícil. Mas, eventualmente, tem alguns homens, e aí esses homens, a gente tem que dar uma catucada, e de uma maneira que tem pessoas que têm uma comunicação mais agressiva. Eu não acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que trazer essas pessoas que podem ser trazidas, e tem gente que não vai vir, né? Mas essas pessoas que podem ser, que querem analisar o mérito de verdade, né, sendo justas, eu acho que dá para trazer para junto da gente. E o que a gente está tentando fazer lá na minha instituição é através de se juntar em grupos que estão preocupados com isso. Então, a Comissão Permanente de Equidade de Gênero surgiu a partir do grupo de trabalho de mulheres na ciência. A gente conseguiu várias coisas importantes. Então, várias políticas de apoio à maternidade, por exemplo, foram implementadas a partir do nosso trabalho, assim, batendo em cada porta de pró-reitoria e conversando, e discutindo, e argumentando, e levando dados. Eu acho que essa mudança baseada em dados é super importante, né? Então, assim, a UF tem 11% de mulheres na computação. Por que 11%? A gente tem 50% de mulheres na sociedade. Não dá para explicar isso, tem alguma coisa errada. Tem que ter alguma maneira de estimular as meninas na própria faculdade, de permanecerem. É muito difícil. Eu até comentei, tem um trabalho
Eles testam se a performance da mulher vai mudar se ela tiver em minoria ou em maioria do gênero, né? Então, chega a mulher para fazer uma prova e depois, combinado, chegam mais 2 meninos e ela faz a prova. E aí, nessa mesma população, chega uma mulher e, combinado, vão fazer a prova para mais 2 mulheres. A mulher que fez a prova sozinha vai pior. O grupo de mulheres, populacional, grupo de mulheres que faz a prova em minoria, provavelmente surge ameaça pelo estereótipo, porque só dela estar sozinha, esse estereótipo já surge, prova de matemática, né? Aliás, era prova difícil, não era matemática, era física. Então, só por estar num ambiente de minoria, as exatas, né, todas as mulheres são minoria, e os negros, gente, são minoria. Então, assim, só o ambiente já é um ambiente prejudicial para essa pessoa em termos cognitivos naquele momento, não quer dizer que ele é pior, né? Justamente porque se você muda a população, ele vai melhor, né? Essa, no caso, a mulher vai melhor. Então, assim, a mudança para um ambiente justo, ela tem que acontecer, tem que acontecer. Mas realmente é difícil, eu vou te falar, é muito frustrante. A gente faz muitos eventos, vão poucas pessoas e pouquíssimos homens, e os homens têm que fazer parte desse processo, particularmente das exatas, né? Que são maioria mesmo. Mas, assim, como que a gente vai mudar a cultura se a gente não vai mudar nos homens também, né? Então, se você fala de violência institucional, cujas mulheres são os maiores alvos, também os maiores agressores são homens. Então, se você não vai mudar a cultura desses indivíduos, a gente vai ficar enxugando gelo, né? Acompanhando as mulheres em sofrimento para sempre. Então, não é fácil, porque a gente faz tudo, né? Então, eu faço pesquisa, extensão, dou aula e sou coordenadora da pós, mas eu acho que não tem muito jeito. Eu acho que vale a pena. Tem que ser rápido. Vai lá. Eu nem vou fazer perguntas, eu queria agradecer por palestra que eu ouvi, achei ótimo, não também se eu deixar os PDFs, que eu ia pedir justamente. Arlene me cobra, pelo amor de Deus. E só comentar muito rapidamente, a gente tem um projeto aqui de extensão, que tem coordenado, mas foi montado inicialmente com várias das professoras aqui, que chama Mafalda, que é Meninas na Física com Engenharia para Liderar o Desenvolvimento de Ciência, e que a gente trabalha com escolas, e a gente leva sempre, todas as atividades são produzidas por mulheres, então a gente leva palestrantes que são mulheres, a gente pega monitoras que são alunas de cursos aqui da UNAM, Meu projeto das áreas de STEM e tal. E é isso, mas muito obrigada. E a gente sobrecarrega as mulheres, né? O meu projeto também vai mulheres, porque aí eu quero contrapor o estereótipo de ciência associado com homem. Mas é isso, gente. A geração vai estar sobrecarregada. Gente, vamos agradecer a Karen, porque ela tem que Desculpa.